De 4 clubes brasileiros, apenas um venceu nesses primeiros jogos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os jogos entre Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bolívar, Internacional e River Plate e Fluminense e Argentino Júnior. Então fique aí, você que está me acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Se você quiser receber mais vídeos, você pode se inscrever aqui, que você fica por dentro de tudo que a gente publica. E sem mais delongas, vamos colocar a nossa mesa tática na tela aí para mostrar para vocês como foi a história desse jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, o duelo mais relevante aqui para o futebol brasileiro para esta fase da Copa Libertadores da América. O Palmeiras veio a campo com a sua escalação tradicional em termos de posicionamento de jogadores, com o Everton no gol, Mike na direita, Gustavo Gomes e Murilo fazendo a dupla de zaga, Piquerez era o lateral esquerdo, os dois volantes Zé Rafael e Gabriel Menino, Rafael Veiga, aberto na direita o Arthur, na esquerda o Dudu e lá no ataque o Rony. Enfim, dessas atuações aqui, dentre os jogadores que começaram a partida, o Mike fez uma boa partida, o Gustavo Gomes fez uma boa partida, compatível com o que a torcida do Palmeiras espera dele, sempre algo um pouco aí acima da média. O Murilo fez uma partida ok também, Piquerez, boa partida. A dupla de volantes Zé Rafael e Gabriel Menino, razoáveis, nada muito a ser destacado. Rafael Veiga não fez uma partida brilhante, mas foi bastante importante de novo, inclusive fazendo o gol da vitória do Palmeiras, então foi participativo. O Arthur, do ponto de vista técnico, errou bastante, então ele não foi feliz na execução dos lances que ele tentou, mas foi participativo, pelo menos. O Dudu, apagado, ele vem voltando aí num processo de recuperação, mas não fez uma boa partida. E o Rony lá na frente também não fez uma boa partida, eu diria. Inclusive, mais uma vez, né, um jogo em que o Palmeiras tentou cruzar bolas na área e por que não ter um centroavante ali um pouco mais alto, um pouco mais efetivo nas bolas aéreas, como, quem sabe, o Flaco Lopes, a contratação mais cara da história do clube, que fica no banco. Mas tudo bem, né? É o jeito que as coisas têm de ser. E deixa eu reposicionar um pouquinho para trás aqui o Palmeiras, porque hoje eu vou colocar o Atlético Mineiro em campo também. No posicionamento defensivo, em vários momentos ali do primeiro tempo, o Atlético Mineiro estava posicionado com as tradicionais linhas. As linhas de 4 ali e os seus dois atacantes. Só que o que isso proporcionou? Os dois volantes do Atlético Mineiro não souberam jogar essa partida, a verdade é essa, tiveram uma atuação ruim, não fecharam bem as linhas e elas ficaram espaçadas tanto entre si, né, tanto essa distância entre uma e outra, quanto entre os próprios jogadores. Isso proporcionou ao Palmeiras uma facilidade de jogar que ele geralmente não encontra. O Palmeiras só consegue ser vertical puxando contra-ataques, muito geralmente, né? Com o jogo rolando e o Palmeiras em domínio da posse de bola, ele muitas vezes vai sair jogando e construir jogadas, tocando de lado, gira o jogo, começa de novo até abrir algum espaço na defesa do adversário. É o tradicional do Abel Ferreira. Entretanto, no jogo de ontem ele encontrou muita chance de fazer passes verticais. E por que isso aconteceu? Nesse espaço entre linhas, né, entre as linhas do meio-campo e ali da defesa, seja o meia do Palmeiras, sejam os pontas vindo buscar um jogo, receberam livre a bola a todo momento. Eles eram opção de passe fácil. Então os jogadores do Palmeiras, sejam os volantes, os zagueiros, encontravam opções para colocar o time rapidamente ali no ataque e isso fez com que o Palmeiras chegasse várias vezes ao gol do Atlético Mineiro. Teve aí algumas finalizações, até mesmo a do Veiga, que acabou saindo gol depois de uma bola rebatida na área. O Gustavo Gomes dá uma assistência de cabeça, o Veiga chega batendo. Um gesto técnico até interessante, porque é um tipo de lance que muitas vezes você vê o jogador chutando a bola lá para a lua, mandando para fora do estádio. Ele conseguiu acertar um chute que não foi nem tão forte, mas ele pegou ali um efeito na bola e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar. E eu posso dizer que no primeiro tempo, dada essa desorganização e esse espaço todo que o Atlético Mineiro deixou para o Palmeiras, ficou barato. O Palmeiras não soube aproveitar, digamos, a oportunidade de fazer, quem sabe, uns 3 gols aí no primeiro tempo, se fosse um pouco mais eficiente. E aí começa o segundo tempo, o Palmeiras liga o modo Palmeiras 2023, que é um modo um pouco irritante. O Palmeiras marca um gol, recua e fala, vou jogar no contra-ataque. Qual é o problema? Ele não sabe fazer isso. Então, eu já falei aqui para vocês outro dia. Acertar o contra-ataque não é necessariamente você fazer o gol, né? Não é que o Palmeiras perde muita chance do gol ser feito, mas o Palmeiras perde as chances de sequer concluir os lances. Então todo o contra-ataque do Palmeiras não vira nem chute a gol. Alguém tropeça no meio do caminho, cai em cima da bola, toca errado, não sei o que, não sei o que. Então essas transições que o Palmeiras insiste em fazer não dão certo já há muito tempo. Eu falo sempre aqui, irrita profundamente o torcedor, pelo menos irrita a mim. Eu fico transtornado com essas chances perdidas, porque às vezes são chances muito claras, né? E você vê o seu time, quando você começa a jogar recuado assim, você vê o seu time sofrendo. Outro time começa a chegar mais, começa a chutar no gol, mesmo que seja de longe. Aí você, sei lá, de repente um vacilo da zaga, uma bobeira aqui e ali, o outro time pode fazer o gol de empate, tá 1-0 só, afinal de contas, né? Então o Palmeiras abdica muito de jogar, infelizmente, e o segundo tempo do Palmeiras não foi tão bom quanto o primeiro. No primeiro tempo o Palmeiras parecia que jogava em casa,
tranquilo, sem sentir pressão nenhuma, acertando os passes, conseguindo achar esses lances verticais que eu mencionei, achar o Veiga, achar os pontas para colocar o time rapidamente ali no campo de ataque e oferecer perigo. Então, essa foi a dinâmica aí da partida. No segundo tempo, o Atlético Mineiro sofreu algumas alterações. Ainda no primeiro tempo, o Atlético Mineiro sofreu alterações. Talvez as bolinhas fiquem um pouco misturadas aqui, mas enfim, chegou a jogar agora em dado momento com um homem um pouco mais na cabeça da área ali, para ajudar a fechar esse espaço. 3 meias e os 2 atacantes. O Atlético se encontrou um pouco mais defensivamente, mas eu digo que isso se deu muito em função do Palmeiras ter perdido um pouco de rendimento na segunda etapa e tentar jogar no contra-ataque, então muda a dinâmica da partida. E o Atlético começou a chegar um pouco mais também. Não foi um grande jogo do Atlético mesmo assim, mas foi uma tentativa de reação mais ali na força, na empolgação e tal. E só restabelecendo um pouco essas linhas do primeiro tempo do Atlético, vale só notar uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar. Quando o Palmeiras consegue achar os passes verticais, o que acontece com a defesa do Atlético? Passa a jogar de frente para o seu próprio gol. Esses jogadores aqui, conforme a bola passa pela linha deles, não estão mais marcando de frente para o adversário. Eles começam a ter que correr em direção do próprio gol e acompanhar os jogadores do Palmeiras. E isso, obviamente, deixa espaços, né? Quanto ao resultado, 1-0 ficou magro para o Palmeiras, dada a circunstância da partida, mas antes do jogo, se você pensasse, você fecha um resultado de 1-0 fora de casa contra o Atlético Mineiro, fecho tranquilamente. Então o resultado não é ruim não, o resultado bom. O Palmeiras agora decide em casa, tem uma vantagem a ser aproveitada, e jogando em casa, geralmente o Palmeiras joga melhor também do que fora, então vamos crer que isso ajude realmente o Palmeiras a passar de fase. Eu coloquei o Palmeiras como favorito, e por enquanto o palpite está em dia, né? A gente está de acordo aí com os acontecimentos, embora eu tenha dito que fosse um jogo muito difícil. Foi um pouco mais fácil do que eu esperava, é verdade, mas eu acho que é um sub-rendimento do Atlético que tem potencial de jogar mais, inclusive no jogo de volta. Então, nada de relaxar, nada de achar que já ganhou, porque senão vai tomar ferro. É isso que acontece com quem acha que já ganhou. E falando em palpites, pessoal, palpitei sobre os demais jogos também. Então a gente vai falar sobre eles. Vamos aqui para a nossa tabela da Libertadores da América. Já foram vários jogos realizados, então vamos lá? Atlético Nacional e Racing ainda não aconteceu. A gente teve Nacional do Uruguai e Boca Juniors. Para quem viu meu vídeo, sabe que eu falei que o Nacional do Uruguai era um time um pouco mais fraco, tem dificuldade de jogar contra todo mundo, e aí pega o Boca Juniors e empata em 0-0. O que será que aconteceu? Nada, é isso que aconteceu. O Boca Juniors fez uma partida ruim, com pouquíssimas finalizações, poucas chances criadas, não ofereceu risco ao Nacional do Uruguai, que por sua vez é um time uruguaio, brigador, jogando em casa, tentou até ir para cima, tentou fazer, não conseguiu também, mas enfim, 0-0, fica para ser decidido na Argentina. Deportivo Pereira me surpreende bastante, e vence o Independiente Del Valle por 1-0, jogando em casa. O time colombiano está de parabéns, mas o que aconteceu aqui também não é um brilhantismo do Deportivo Pereira. O Independiente Del Valle, que já não é o time tão forte como foi em outros anos, embora tenha tido muito mais posse de bola, jogando fora de casa, não finalizou tanto, enfim, teve posse de bola, mas não ofereceu risco ao Deportivo Pereira, que na sua vez de atacar, além de finalizar mais, acabou fazendo o gol, 1-0. Atlético Mineiro e Palmeiras, nós já comentamos como foi. Tivemos também a partida entre Bolívar e Atlético Paranaense. Essa partida eu queria comentar aqui um pouco mais de detalhe. Eu falei para vocês que o Atlético Paranaense poderia enfrentar dificuldade na altitude e mesmo que voltasse com um placar negativo, teria chances de refazer o placar jogando no Brasil. E eu insisto nessa tese. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Palmeiras. Foi lá jogar na Bolívia, tomou os mesmos 3-1 e quando chegou aqui fez 4, atropelou o Bolívar, enfim, não deu chance. Então assim, talvez, eu acho que o Atlético Paranaense é um time tecnicamente superior, então que ele vá vencer aqui eu acredito bastante. Agora a questão se torna, por quanto ele vai vencer? 1-0 não será o suficiente, 2-0, 3-1 também, aí vai para os pênaltis, enfim. Então acho que o Atlético Paranaense vence, ainda está vivo, não está eliminado, apesar do 3-1, contanto que ele jogue, tem um bom desempenho aqui, ele tem condições. A dinâmica dessa partida, eu vou entrar um pouco mais de detalhe, né, dos times brasileiros, então um roteiro até um pouco parecido com aquele primeiro jogo do Palmeiras na fase de grupos lá, né? Porque o Palmeiras começou bem aquele jogo, o Atlético também começou bem a partida, abriu o placar, e poucos minutos depois quase fez o 2-0. E aí aquelas maldades do futebol. Ele perde o gol e logo na sequência ele dá um vacilo. No lance que ele perde o gol tem um contra-ataque, a defesa espirra uma bola, acaba sobrando de novo para o atacante do Bolívar, ele vem, finaliza e acaba cedendo, portanto, o gol de empate, 1-1. Foi um vacilo feio. Um gol bobo, eu diria desnecessário, não precisava ter acontecido, mas enfim, tomou o gol. Aí o Atlético teve que começar tudo de novo para buscar o seu resultado, que por sua vez não veio, né?
porque quem fez o resultado foi o Bolívar, e mais uma finalização. A gente pode até questionar um pouco se o tempo de bola sendo diferente, dá uma impressão diferente para os jogadores, eu não sei se faltou ar para chegar no cara, enfim, o fato é, um jogador está um pouco livre, mais do que deveria ali pela ponta direita, finalizou uma bola cruzada e colocou o Bolívar na frente. O Bolívar ainda fez bola na trave, bola que pegou no travessão, poderia ter feito 3-1 até antes do que fez, e o Bolívar ainda consegue mais um gol de cabeça e, bom, fecha a conta aí nesse 3-1, que como placar é duro, claro que é duro tomar um 3-1, mas eu insisto que o Atlético Paranaense não está derrubado nessa Libertadores, ainda há esperança. Quanto à próxima partida, a gente vai falar sobre River Plate Internacional, essa partida é interessante em vários aspectos. Primeiro que o River, poxa vida, né? Eu não sou muito de ficar elogiando, mas a torcida do River Plate foi bem, hein? Foram, se eu não me engano, mais de 80 mil pessoas fazendo um barulho danado ali e colocando a pressão que a torcida tem que colocar mesmo no time adversário. Quanto à partida em si, o River Plate começa pressionando um monte o Internacional. Dava a impressão de que seria um domínio absurdo, né? Desde o começo do jogo. E o Internacional fez uma partida no primeiro tempo interessante, eu diria. Ele foi se segurando como dava, foi esfriando um pouco aquela pressão do River Plate e em dado momento ficou até um pouco confortável no jogo. Embora vez ou outra o River Plate em algumas tramas de passes ainda conseguisse chegar. Até que oferece mesmo um perigo lá para os 37 minutos, uma finalização do De La Cruz, que ele acaba chutando para fora, uma chegada ali, uma condição um pouco melhor. No finalzinho do primeiro tempo, esse Internacional já um pouco mais acomodado com a partida, conseguiu numa bola cruzada na área abrir o placar, um gol de cabeça do Ener Valencia. Foi um choque para quem estava assistindo, porque parecia que o jogo estava na mão do River Plate e de repente 1-0 Internacional. Futebol é assim. E se o River Plate não tivesse sabido manter a tranquilidade, se a torcida tivesse se desanimado e de repente refletido em campo, o que não aconteceu, o River Plate não teria conseguido essa remontada, essa virada por 2-1. O River Plate volta para o segundo tempo empolgadíssimo, atacando mais ainda do que no primeiro tempo e começa a criar chances. O goleiro do Internacional fez várias defesas, grandes defesas, eu diria aí 3 ou 4 grandes defesas que salvaram o Internacional de tomar ali logo de cara vários gols, até que em dado momento não conseguiu aguentar mais. Sai do banco um jogador do River Plate e logo no seu primeiro toque na bola praticamente empata a partida. Momentos depois, a defesa do River Plate que estava jogando adiantada, mais para frente, né, pressionando um pouco o toque de bola do River Plate, mas ao mesmo tempo deixando espaço nas suas costas, acaba cometendo um erro, o zagueiro do Internacional. Esse mesmo jogador sai em condições de finalizar mais uma vez e vira o jogo 2-1. O River fez a virada. Então o placar, pela circunstância do jogo, o número de chances que o River criou, etc., ainda mantém o Internacional vivo. Mas eu tinha colocado o River Plate como favorito e mantenho essa tese porque não vai ser fácil para o Internacional virar essa partida, porque jogando em casa, buscando o resultado, o River Plate tem bons jogadores e deve conseguir trazer perigo. Então se acaba fazendo um gol no Beira-Rio, já complica muito a vida do Internacional, enfim, não é um jogo fácil. E por fim a gente teve a partida que na verdade foi a primeira delas, né? Entre Argentinos Júniors e Fluminense. O Argentinos Júniors começa o jogo melhor. Como panorama geral, posso dizer que o Fluminense não fez um bom jogo, tá? Não fez um bom jogo e isso ajudou muito a vida do Argentinos Júniors, que não é um time melhor que o Fluminense, mas foi muito competitivo. Começa o jogo melhor, a defesa do Fluminense começa muito perdida, bolas aéreas que vinham para a área, parecia que estava todo mundo assistindo e o Argentinos Júniors foi ganhando um pouco de confiança ali. E nesses primeiros minutos o Fluminense não conseguia manter a posse de bola, que é uma coisa que ele gosta de fazer, não conseguia sair jogando, construir jogadas de ataque, e era um time meio espaçado, cedeu chance para o Argentinos Júniors, que fez o seu gol, acabou fazendo 1-0. Lá pelos 20 minutos mais ou menos, o Fluminense começa a dominar o jogo, aí sim vai se encaixando melhor em campo, se distribui melhor em campo, as movimentações que o time faz vão dando certo, vai encontrando seus espaços e começa a ocupar o campo de ataque, o que não vinha fazendo até então. Nisso ele chega ao gol do Argentinos Júnior, mas sem muito perigo, uma ou duas vezes, acaba tendo finalizações ali, não é nenhum lance muito empolgante, mas o Fluminense dá uma melhorada sensível na partida e deixa de sofrer, isso é o principal, estava sofrendo muito no começo do jogo. Curiosamente, nesse momento que o time estava se assentando em campo, parecia mais tranquilo, quase tomou o segundo gol. O jogador, o Fábio, fez também uma grande defesa ali, meio que com o pé já caindo, o jogador de cara pro gol poderia ter feito 2-0, que ia deixar a vida do Fluminense um verdadeiro inferno, mas o Fábio salvou o Fluminense, a bola acabou saindo por cima, fez o Fábio ainda pelo menos mais uma boa defesa que ajudou o time, bastante, salvou a lavoura mesmo. E no começo do segundo tempo a partida veio mais ou menos como terminou o primeiro, o Fluminense já um pouco mais controlado em campo, o André quase fez um gol, chutou uma bola na trave, e ele mesmo aproveita o rebote, mas acaba chutando para fora mais uma vez, né?
Até que tem o lance que eu queria comentar aqui para vocês, que foi um verdadeiro azar aí, um acidente de trabalho. O Marcelo fez uma jogada pela esquerda e saiu driblando todo mundo. E nesse dribla daqui, dribla dali, uma hora ele foi pisar no chão e encontrou uma perna lá embaixo, cara. É uma cena que eu nem vou ousar colocar aqui, porque é realmente muito assustadora. Enfim, ele arrebentou com a perna do jogador do Argentino Júnior, arrebentou mesmo. É coisa do cara ficar pelo menos aí 1 ano fora de campo, quebrou, rompeu o ligamento daqui e dali, enfim. E o mais curioso disso é que é um lance que não teve maldade alguma, não teve intenção alguma. Foi muito chocante, assim, violento, mas a reação do próprio Marcelo ao fazer a falta foi uma coisa chocante, porque ele mesmo ficou desesperado. Ele, caramba, meu Deus, o que aconteceu? O cara chorou em campo e tal, foi expulso e nem reclamou, mas eu acho que é diferente a regra do jogo e a consequência do lance, né? Não necessariamente a regra se dá pela consequência. A consequência foi realmente horrível, mas o lance em si não foi nada demais. Eu ouso a dizer, e falando sério isso, o Marcelo estava caindo, pisando no chão, como ele tem que pisar mesmo, né? Porque senão quem cai é ele. E literalmente o jogador do Argentino Júnior colocou a perna embaixo da onde o Marcelo estava pisando. Então foi realmente, é claro que o jogador do Argentino Júnior não tinha intenção de se machucar. Ele não pensou, vou colocar a perna embaixo do pisão. Óbvio que não dá nem tempo do cara pensar. O Marcelo também não pensou, vou pisar no cara. Mas o fato é que aconteceu. E foi um lance feio, e pela feiura, digamos, do lance é que o jogador acabou sendo expulso. E como eu falei assim, pelo quanto o lance acaba sendo chocante, você acaba compreendendo. Foi expulso porque esse jogador vai ficar fora há muito tempo e seria muito estranho lá na frente você contar a história e falar, o jogador ali nem foi expulso, tirou o outro atleta da profissão dele por muito tempo e nem tomou cartão vermelho, né? Ficaria um pouco estranho e tal, então é mais uma satisfação que é dada, é uma coisa que acontece. Agora, o que eu queria só completar esse assunto é dizer que o Marcelo não é um jogador maldoso, nunca foi a carreira dele inteira. Eu tenho certeza que ele não teve a intenção de fazer isso. E que para o jogador do Argentino Júnior, que é um profissional do futebol, ele veio de um time menor para jogar no Argentino Júnior agora, ainda deve ter carreira pela frente, quero crer, então espero que ele possa se recuperar e possa atuar de novo normalmente, seguir a carreira dele, fazer o pé de meia que ele precisa, ajudar quem ele precisa, enfim, uma coisa muito triste, mas eu espero que termine tudo bem. Que ele, portanto, tenha essa força, tanto física, que ele vai precisar recuperar daqui a um tempo, mas psicológica também, de não abandonar a carreira, né? Caso ele tenha condição, que ele possa voltar da melhor forma possível. A gente só quer que as coisas terminem bem aqui, né? Não é legal ver um cara se arrebentando dessa forma assim, não. E por fim, depois dessa contusão feia, né, só pra gente terminar a história da partida, aos 20 minutos do segundo tempo teve mais uma bola na trave ali do Fluminense. Aos 30 minutos o Fluminense escapou numa jogada em velocidade e o Diogo Barbosa se chocou com o goleiro em mais um lance forte ali, mas muito menos do que o anterior, em que o goleiro do Argentino Júnior foi expulso. Como o Argentino Júnior já tinha feito as 5 substituições, o glorioso atacante do Argentino Júnior precisou jogar no gol e aí você já viu, né? Ficou uma delícia. Jogar com um adversário que não tem goleiro, né? Chuta que é gol. E foi o que o Fluminense fez, chutou uma bola que se tivesse um goleiro, creio eu, teria defendido, mas dada a baixa estatura do jogador, a falta de posicionamento, não saber pular direito, o Fluminense então conseguiu seu empate que acabou sendo um resultado, pelo que o Fluminense não jogou, eu diria, circunstâncias da partida, ter ficado com a menos, etc, e por um tempo, né? Depois o argentino também ficou com a menos. Mas acabou sendo um resultado ok para o Fluminense. Fica para decidir no Brasil. Claro que o Fluminense tem condições de passar do Argentino Júnior, para mim continua sendo aí o favorito, mas tem que jogar melhor do que jogou lá. Se jogar como jogou lá vai sofrer muito, né? Vai passar perrengue aqui jogando em casa também. E por fim a gente vai ter a partida hoje ainda do Flamengo com o Olímpia, que não fará parte desse vídeo. Eu não vou falar muito da Copa Sul-Americana, pessoal, não vou dar detalhes da partida. Só vou comentar o resultado dos times brasileiros para que vocês fiquem informados, tá? O Botafogo virou um jogo para cima do Guarani do Paraguai, saiu perdendo jogando em casa, mas conseguiu o 2-1. Então já se encaminhou bem aqui, né? É um time mais forte que o Guarani do Paraguai, então provavelmente é o favorito a passar de fase, embora talvez ele também tenha um pouco de dispersão da atenção jogando no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como as coisas funcionam. Haverá o jogo aí entre São Lourenço e São Paulo. O Estudiantes encaminhou já a classificação para cima do Goiás. Placar que reflete o fato do Estudiantes de fato ter jogado melhor do que o Goiás em todos os critérios, né? Finalizou mais, etc e tal. E aí outra virada foi entre Corinthians e News Old Boys, em que o Corinthians jogou mais uma vez aí com um time misturado, algumas peças alternativas, colocar uma molecada em campo. Sofreu aí algumas dificuldades tradicionais, mas aquela coisa, o Newell's não é também nenhuma máquina, né, imparável, e o Corinthians conseguiu
Esse bom placar acaba sendo pela vitória. E por fim o Libertad perdeu para o Fortaleza. Uma partida que o Fortaleza chegou bem pouco, criou pouca chance para chegar no gol do Libertad, mas se eu não me engano foram 4 finalizações só, e dentre elas o gol, né? E futebol vence quem faz mais gol, então Fortaleza sai na frente jogando fora de casa e vai decidir em casa. Quem sabe possa passar aí também pelo Libertad. Então esses foram os jogos da Sul-Americana. Se você acompanhou até aqui, então você ficou informado sobre tudo que aconteceu, sobre o desempenho e as partidas de todos os jogos brasileiros na Libertadores, um pouquinho aí da Sul-Americana no final também. Se você quiser continuar recebendo nossos vídeos aqui, nossos que eu digo meu, né, porque eu faço sozinho, você se inscreva no canal para continuar recebendo o nosso conteúdo. Se você der o like, você me ajuda bastante. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.